noite a todos. Estou com a voz meio esquisita hoje. Normalmente não é grossa assim não, minha voz, né? Mas eu peguei um resfriado aí e vou me esforçar aqui, gente. Com a garganta seca, vou até deixar a garrafa aberta. Então, bem-vindos todos aqui com esse aviso, né, maravilhoso que a Ana deu, que a gente tem essa vocação, né, de querer passar para frente o que a gente aprendeu, né, e o que a gente conhece. E na verdade eram trocas, assim, posso dizer, incríveis. Com a última turma que a gente teve, que foi antes da pandemia, daí tudo teve que parar, né? Mas a gente saía daqui sempre achando que não sabia quase nada, né, Ana? Com certeza. Porque as trocas eram maravilhosas. Então é sempre válido, né? Avisem seus conhecidos, né, que querem conhecer mais sobre a doutrina. Tem essa oportunidade aí num ambiente seguro, né, num ambiente tranquilo e acolhedor aqui com a gente. Bom, o nosso evangelho de hoje é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o nosso tema. E todo este evangelho de hoje, todo esse capítulo, ele está bem fincado num dos pilares da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências. Em outras palavras, a reencarnação. Então, todo esse capítulo aqui é dedicado a nos explicar sobre a reencarnação. Que quando a gente procura um significado literal para encarnação, esse significado é ação de novo na carne. Tem tudo a ver, né, com o que a gente sabe aí de encarnação. E aí eu pergunto, Jesus falou sobre reencarnação? Sim, Jesus falou, e muito, sobre reencarnação. Mas como que ele falou, né? Porque não existia essa palavra. Então a gente sabe que Allan Kardec, né, nosso decodificador, ele criou para coisas novas, palavras novas, como ele dizia. Então ele criou essa palavra reencarnação, né, que era reencarnation em francês. Então não existia, não é? Então como que Jesus falou sobre a reencarnação? Como é que ele conseguiu falar naquele tempo, naquele contexto sobre isso? Então Allan Kardec traz nesse capítulo várias passagens. Então tem Mateus, tem João, tem Marcos, tem Lucas, tem os 4 evangelhos aqui, porque foram várias vezes que Jesus foi falando sobre o tema. A primeira passagem que ele traz para a gente está em Marcos e Mateus, nos 2 evangelhos, né? Que ele dá conta de uma conversa que Jesus estava tendo com os seus discípulos. E ele perguntou para os discípulos assim: viu? O que é que o pessoal fala aí sobre mim? Quem eles dizem que eu sou? E eles responderam, os discípulos: bom, mestre, uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, outros dizem que és Jeremias, ou outros profetas antigos. Aí Jesus ouviu isso, virou para o Pedro e falou: Simão Pedro, e tu, quem achas que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ouvindo isso, Jesus virou para o Pedro e falou assim: Pedro, Simão Pedro, abençoado sejas, és um bem-aventurado, porque não foste nem tua carne e nem teu sangue quem falou isso. Foi meu Pai que está no céu. E aí quando eles ouviram isso, eles tiveram a certeza absoluta que Jesus não era João Batista, até porque não poderia ser, porque João foi contemporâneo de Jesus, né? Eram inclusive parentes, eles viveram na mesma época. Nessa conversa que João tinha desencarnado há uns 4 anos, mais ou menos, mas eles se conheceram, então Jesus não poderia ser a encarnação do João Batista. E Elias e Jeremias ou outros profetas até poderia ser, não é? Pois haviam desencarnado há muitos anos, 800 anos, 600 anos. Mas eles tiveram naquele momento a certeza incontestável de que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus como o nosso Salvador.
Mas os outros discípulos continuavam intrigados com a história, né? De como assim, por que que os escribas diziam que tinha que vir o Elias antes? Então, como assim vir antes? E antes do quê e de quem? Por que que os escribas falavam isso? Eles perguntaram e Jesus falou, olha, na verdade eu te digo que o Elias já veio. Elias veio, não o reconhecerdes e fizerdes dele o que bem lhe aprouve. Nesta hora, os discípulos todos, até porque estavam envolvidos, né, naquele clima ali com Jesus, eles na hora sacaram que Jesus estava falando de João Batista, que João Batista era a encarnação do Elias. Então ali eles tiveram a confirmação de algo que boa parte dos judeus daquele tempo sabiam que existia, que era o nascer de novo. Os judeus acreditavam na reencarnação. Eles só não entendiam como é que acontecia e nem sabiam esse nome. Foi Allan Kardec que criou esse termo. Então eles não compreendiam, mas eles sabiam que existia. Ora, se eles perguntavam, né, achavam que Jesus poderia ser Elias, que tinha desencarnado há 800 anos antes de Cristo, então eles acreditavam que podia nascer de novo. Faz sentido? Não faz? Se acreditavam que Jesus poderia ser Jeremias, Jeremias viveu 600 anos antes de Cristo. Então eles tinham esse conhecimento. E entre eles tinha um que se chamava Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Os fariseus, eles mais tarde combateram ferozmente a doutrina do Cristo. Mas o Nicodemos, ele tinha uma curiosidade, ele queria saber. Ele acreditava que Jesus, de fato, fazia tudo aquilo que diziam que fazia. Não é? Eles achavam, eles só não entendiam quem era ele. Quando eles diziam, deve ser Elias, outros diziam, mas Elias tem que vir antes. Antes de quem? Então eles achavam que Jesus ou era Elias, o profeta que reencarnou, ou era o próprio Messias. Não poderia ser, porque se não veio Elias antes, como é que veio? Porque eles conheciam a profecia que dizia, vos enviarei Elias antes do grande dia do Senhor. Eles conheciam essa profecia. Então, por isso que eles acreditavam que viria alguém antes do grande Messias. Eles continuam esperando, não é? Na perspectiva deles, esse Messias chegar. Mas Nicodemos, ele acreditava nas coisas que Jesus fazia, né? Porque a boataria corria solta já nessa época. Então ele quis conhecer Jesus e pediu para ir conhecer Jesus, né? Conseguiram lá e ele foi de noite, porque ele era poderoso, ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era um poder centralizador naquele tempo. Então ele era uma pessoa de alta patente lá na sociedade, muito respeitado. Ele não queria ser visto com aquele nazareno que andava como simples. Então ele foi de noitinha e virou para Jesus e falou assim, aqui, Deus está aí com você, porque quem faz as coisas que você faz, tem Deus contigo. Aí o que Jesus respondeu para ele? Em verdade, eu te digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. É o nosso tema. Jesus falou isso para Nicodemos e Nicodemos não entendeu o que Jesus quis dizer com isso. E falou assim, mas Rabi, como que isto pode acontecer? Um homem velho pode entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Quando ele perguntou isso, Jesus respondeu para ele, em verdade, eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Aí complicou mais, né, para Nicodemos, porque aí ele não entendeu mesmo. Ele falou assim, mas como que isso se dá? Vejam que ele queria
compreender, ele tinha ali um sentimento. Mas como que isso se dá? Aí Jesus já falou para ele, ó, você não consegue, você é doutor de Israel, não consegue compreender as coisas aqui da terra, como que você vai compreender as coisas do céu? Não é? Você não vai compreender. Então, quando aqui no começo, eu falei, mas como que Jesus falava da reencarnação? Porque até hoje, quando a gente fala, a gente encontra muita gente que ou não entende, ou não acredita, não é verdade? Por exemplo, a minha mãe desencarnou com 90 anos, e eu, desde que comecei a conhecer a doutrina espírita, e isso durou uns 20 anos com ela viva, eu explicava e ela dizia, eu acredito, mas eu não consigo entender. Então, veja, hoje a gente está falando agora, né, de século 21. Então, naquele tempo, Jesus contextualizava as coisas com o que era usual e comum para aquelas pessoas. E para os antigos, eles acreditavam que tudo gerava da água. Tudo gerava da água. A água era um símbolo de natureza material. Eles achavam que a terra surgiu da água, que os animais surgiram da água. Para aquelas pessoas que não tinham ciência, não tinham conhecimento, eles entendiam que a água era isso. Então, por isso que Jesus disse para ele, quem não nascer da água, do material, porque a água para eles era um símbolo de coisa material. Então, quem não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Mesmo assim, Nicodemos não conseguiu alcançar, né? Não conseguiu compreender. Mas esta explicação que Jesus traz nos faz refletir e compreender aqui o que é a teoria da reencarnação, que levaram-se séculos para a gente conseguir ter a luz, né, na perspectiva da doutrina espírita, exatamente como que acontece a reencarnação, que é o nosso tema central. A reencarnação, ela é uma lei inexorável da natureza. Ela vai acontecer. Então, é quem não nascer da água e quem não nascer do Espírito. Se quem não nascer da água, que é a parte material, é o nosso corpo físico. Então, quem não nascer do corpo físico e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Quem não reencarnar não vai entrar no reino de Deus. O processo do nosso corpo é um processo biológico, é um processo material, não tem nada a ver com o espírito. O corpo gera corpo, o espírito pré-existe, o espírito foi gerado e já existe, mas precisa que um corpo físico seja gerado para este espírito habitá-lo, para buscar o seu desenvolvimento. E esse processo biológico que acontece são duas pessoas físicas, né? Dois corpos físicos que se unem e que geram um outro, né? Se encontra óvulo, espermatozoide, X cromossomos, que vira zigoto, que multiplica cromossomos, e eu não sou bióloga, e gera a vida, né? Mas a gente sabe que é assim que acontece, e gera este corpo físico. E aí é que acontece de verdade a incorporação, porque tem pessoas que acreditam, muita gente acredita que a vida, né, começa, a reencarnação começa no nascimento. Já deparei com muita gente que acredita que é assim, nasceu, começou a reencarnação. A gente, na nossa perspectiva, a gente sabe que não é? Não é nem só na concepção. E nem só, não, acho bom que participa. É ótimo, maravilhoso. Então, obrigada. E é isso, e assim, e mais além do que a concepção, antes até do momento da concepção, nesse momento que se encontra, né, que é o momento da fecundação, neste momento o espírito entra nesse novo corpinho que está sendo formado. Antes, para quem leu Missionários da Luz,
né? Quem não leu, eu indico, porque é lindíssimo. Lá o André Luiz, ele conta a reencarnação do Segismundo, que a gente adora dar aula, né, Ana? A reencarnação do Segismundo, e ele explica que antes da concepção já havia uma ligação fluídica entre aquele espírito, Segismundo, que ia reencarnar, com a mãe, que seria a Raquel. Então ele conta, Segismundo e Adelino, que foi o pai aqui, né, veio a ser o pai, eram inimigos. O Segismundo tinha matado o Adelino. Então houve uma preparação para que o Segismundo nascesse filho do Adelino e da Raquel. Então antes de haver a concepção, já havia essa ligação fluídica entre eles, principalmente entre Segismundo e entre Raquel, que essa é a mãe. E aconteceu a fecundação e todos viveram felizes, né, para sempre. Que apararam as arestas de encarnações passadas aí, não é? Então, a reencarnação, gente, ela não é, de escolha nossa, ela vai acontecer. Jesus, que era Jesus, ele encarnou uma vez aqui no planeta Terra, mas ele esteve a vida toda conosco. Desde a nossa formação, há 4 bilhões e meio de anos, né, segundo os astrofísicos, Jesus participou da construção, da formação do planeta Terra e já estava numa esfera crística há 4 bilhões e meio de anos. Mas Jesus fez todo esse processo evolutivo, esse processo das reencarnações que nós estamos fazendo. E isso é um consolo para nós, não é? É um conforto para nós, que tira de cima dos nossos ombros dogmas, castigos, né, punições. Não, a reencarnação, ela é uma bênção que nós recebemos do Pai. Então, ao contrário da gente achar que os culpados, só os muito ruins, de vez em quando eu escuto alguém falar assim: se Deus quiser, não encarno mais. Ai, ô dó. Né? Porque é muitas vezes que a gente vai reencarnar, graças a Deus. Não é? Porque se parasse por aqui o processo, eu estaria em maus lençóis. Entendeu? Então eu quero voltar, não sei tantas milhões de vezes, até eu tornar alguém bem melhor do que eu sou. Então a reencarnação, ela não separa os laços de família, né? Que sempre é uma preocupação quando você depara com alguém que está começando a estudar a doutrina, pergunta muito isso para a gente. Ao contrário de separar, ela une, ela fortalece os laços da família, porque separados do corpo, os espíritos se unem por simpatia, por afinidade, não é? Pelas mesmas convicções. Eles se unem e formam grupos, formam círculos e reencarnam juntos novamente. E que muitas vezes a gente vê numa família uma pessoa que é muito diferente, ou na nossa mesma, a gente fala: olha, nem parece que é da família. Pode ser que não seja mesmo. Pode ser que por uma providência divina nós recebemos alguém que vai ser uma prova para nós, ou que vai servir de adiantamento para mim, moral. São benefícios da reencarnação, são bênçãos que nós recebemos de Deus e que temos sempre que ter em mente, que temos que agradecer por isso. E cuidar, né, gente, do nosso burilamento, usar o que nós temos de recurso, não é? Se nós não tivéssemos o conhecimento dessa multiplicidade de existências, das reencarnações, se a gente não conhecesse isso, boa parte do que a gente lê no Evangelho seria absolutamente incompreensível para nós. E inclusive o foi para muita gente. Por isso que tantos dogmas, né? Como por exemplo da ressurreição e da reencarnação. Os judeus daquele tempo, eles não entendiam. Por isso que Nicodemos perguntou tanto para Jesus, porque ele queria entender. Eles chamavam esse processo de nascer, de renascer, de ressurreição. Ressurreição não acontece. A ciência já provou
que um corpo, uma vez morto, já era, não nasce de novo. Sobretudo se já tiver em estado, né, de decomposição. Então isso é ressurreição. Um corpo morto não volta à vida. A reencarnação é uma ação num corpo novo. Então eles acreditavam, mas eles não conseguiam compreender porque tinham conhecimentos ainda vagos, né? Não é o nosso caso hoje. Nós conhecemos, sabemos que temos esse benefício das várias encarnações e devemos acreditar que é para o nosso bem. Do contrário, nós cairíamos em dogmas que nos levaria à cegueira. E tudo que o Espiritismo nos ensina é para buscarmos conhecimento, nos instruir e não nos tornarmos cegos diante de evidências que pulam, né, na nossa frente. Bom, quando a música começa é para eu parar de falar, não é? Então, esse é meu entendimento, gente, do capítulo 4, né? Sugiro a vocês que leiam, tem muita coisa que aqui em 20 minutos a gente não consegue falar tanto, mas leiam, que é bem importante, leiam Missionários da Luz se puderem, porque é bem esclarecedor acerca da reencarnação, tá bom? Ah, espera, eu quero vibrar pelo nosso mentor. Então eu quero pedir a todos que vamos iluminar aqui a nossa irmã Ana, jogando muita luz para receber com muito amor e um abraço caloroso o mentor da noite. Seja bem-vindo, irmão. Amigos queridos, o meu boa noite a todos. Quando falamos de pluralidade das existências, estamos falando da misericórdia divina, da providência divina e de todos os atributos até aos quais desconhecemos que são colocados a Deus. Neste momento, a Terra está passando por um momento de transição, que vai se modificar, que vai evoluir, que vai melhorar. E todos nós aqui, do plano espiritual, e aí, queridos amigos, como encarnados, estamos como espíritos encarnados, aqueles que estão temporariamente no corpo carnal, por bênção de Deus nosso Pai, por ensinamento do nosso irmão maior e mestre, dizendo-nos que a reencarnação é a grande luz que vai dar foco, que vai dar andamento a todos os outros conceitos que a doutrina espírita, como terceira revelação, traz ao mundo. Vamos sentir que esse momento reencarnatório é uma oportunidade. O certo e o errado são abstratos, porque as oportunidades são sempre oportunidades que são preparadas por nós mesmos. A lei da causa e efeito, e que na maioria das vezes desconhecemos a causa e às vezes vemos a sofrer os efeitos ou nos alegrar com ele e vice-versa, nem sempre nos possibilita a procurar a solução adequada a tantas coisas pelas quais passamos. Então vamos acreditar que existem a Terra e tantos outros planetas que no momento certo e adequado o grande Pai, através dos seus emissários de amor e de luz, nos colocarão novamente no caminho para a reencarnação. Assim,
Não precisamos nos desesperar. Não devemos lamentar muito. Não choraremos se não for por grande tristeza, para poder aliviar o nosso emocional. Choraremos e sorriremos. Minutos e horas poderão ser felizes ou não, mas todos são elementos de um momento transitório. Viemos com uma bagagem espiritual que nunca vai se perder. Sempre ali estará, para nos dar uma intuição, uma inspiração. Então, voltemos os olhos aos céus e dizemos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e ao nosso anjo guardião, gratos somos por sempre poder ter mais uma oportunidade para que nos tornemos melhor do que hoje somos, como espíritos que transitoriamente ocupam o corpo carnal, ou como espíritos desencanados que, com o seu corpo espiritual, aqui também continuamos o nosso trabalho. Quando o Mestre Jesus diz: eu sou caminho, verdade e vida, Ele nos pede: trilhe com gratidão. Sinta que a verdade pode às vezes não ser única, porque nós somos iguais evolutivamente. Então devemos respeitar um ao outro com as suas verdades, até que um dia tenhamos plena certeza da única que existe. E a vida é a vida espiritual, que é a verdadeira vida, para onde todos voltam. E depois, novamente, como disse nossa amiga, retornamos à materialidade para poder exercitar, experienciar e sentir o que é a evolução. Obrigada, meu Deus. Obrigada, queridos amigos espirituais que me permitiram a vinda aqui esta noite, abençoando a todos nós neste momento, com muita fé, muita paz, muita esperança e a certeza de que tudo vai passar. Muito obrigada pela oportunidade que me foi dada. E uma boa noite a todos vocês. Obrigada, irmão, pela linda mensagem que trouxestes para nós. Saiba que será sempre muito bem-vindo em nossa casa, será sempre recebido com muito amor e carinho, e a mensagem vai ficar em nosso coração. Então, ainda nesse clima aqui de fé e de amor, eu peço a todos que fiquem com os olhos fechados, para que possamos aproveitar mais ainda o que estamos recebendo desde o momento que entramos nesta casa tão abençoada. Vamos pedir à espiritualidade maior que leve a nossa melhor parte em forma de doação neste momento, quando estamos tão inspirados pelo divino. Que esta parte que estamos doando seja levada a quem necessite, aos irmãos que estejam passando por dificuldades que sejam físicas ou que sejam espirituais, que sejam atendidos em seus anseios, e que toda a equipe da espiritualidade possa atuar, conseguindo levar um lenitivo para as suas dores e para seus sofrimentos. Vamos vibrar pela nossa casa UAMA, agradecendo aos nossos mentores que nos trouxeram até aqui, ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso mentor, e vamos sempre agradecer aos céus por todas as bênçãos que temos recebido. O
falar, o andar, o raciocinar, o sentir. São bênçãos, então numa posição de muita dedicação, fé e rogativa, nós pedimos agora licença para encerrarmos com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.